Programa Lente Aberta, apoio Armazene Baggio, guarde tudo o que você quiser aqui, 3229-0038 e Box 101, o mundo da tecnologia ao seu alcance, 999-831404. Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TVE, a TV dos Campos Gerais. Hoje nós teremos 4 convidados. Primeiro, Henrique Platec, do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Ponta Grossa, explica pra gente quais são os impactos do coronavírus na economia do município. Depois, nós teremos o advogado tributarista Ricieri Calisto, da Salamanca Advogados Associados, explicando pra gente o que os governos em todo o Brasil, estaduais, municipais, bem como a própria União, têm feito para facilitar a vida de empresários e de pessoas físicas no que se refere à cobrança de impostos. Na sequência, nós teremos Hernani Cruz, um voluntário, professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que desenvolveu uma plataforma digital SOS Pandemia para ajudar todos os hospitais e instituições que precisam de ajuda neste momento. E, por fim, teremos o médico otorrinolaringologista Francisco Barros Neto dando dicas valiosas para melhorar a saúde agora na entrada do inverno. É um instante só, já voltamos. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora é o impacto do coronavírus na economia de Ponta Grossa. Comigo no estúdio está Henrique Platec, do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Ponta Grossa. Obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço. Senhor Henrique, eu gostaria que o senhor nos ajudasse a entender como foi feito o estudo que avaliou os impactos, principalmente do isolamento social, na economia de Ponta Grossa. É óbvio que o próprio vírus também traz um impacto negativo, porque as pessoas estão muito mais preocupadas, mas a necessidade do isolamento social faz com que o dinheiro não circule. Uma coisa que me deixou muito surpreso nesse processo é que as empresas no Brasil e no mundo não estavam preparadas para uma, como eu posso dizer, surpresa dessa magnitude, para um processo de interrupção do fluxo de dinheiro, às vezes num intervalo curto de tempo, como 15 dias, por exemplo. Né? Isso é uma coisa nova no mundo, não tem nenhum paralelo no mundo moderno, desde que o mundo começou a se globalizar, não existe, nunca existiu nada parecido com isso. Então é tudo muito novo e tudo muito rápido. Essa velocidade traz alguns desafios. Por exemplo, o desafio que a Câmara Técnica de Comércio e Serviços, que eu faço parte, identificou, é que está tão rápido as mudanças e as questões e os problemas surgindo que ninguém tinha dados a respeito. Muita gente achava uma coisa, achava outra coisa, devia fazer isso, devia fazer aquilo outro, mas ninguém tem dados. Então essa foi a nossa ideia. O Conselho de Desenvolvimento Econômico, ele surge exatamente para fazer recomendações, para fazer pareceres. Então ele precisa falar para a sociedade e para o poder público, olha, achamos que deve seguir esse caminho, mas como que você pode dar uma recomendação sem dados? Então a gente falou, vamos fazer uma pesquisa. E essa pesquisa ela tenta identificar como estava antes, como ficou com o fechamento completo das empresas, como ficou com a abertura parcial, e aí a gente tem outras perguntas para cruzar. Quem que foi mais impactado? Quem que foi menos impactado? Teve diferença quem era essencial, quem não era essencial? Como é que essas empresas estão vendo o futuro? Então a gente fez essas perguntas, a Universidade Estadual, a UEPG, ajudou a gente, emprestou para a gente a professora Augusta. Augusta Stresser, isso, né? Do Departamento de Economia. Isso. Uhum. E ela ajudou a gente a transformar uma pesquisa relativamente simples, realmente numa pesquisa profunda. Ela conseguiu cruzar esses dados para dar informações mais precisas e ficou muito completa a pesquisa. Inclusive, o Conselho, junto com o prefeito da cidade, apresentou para o governo do estado ontem, eu acredito, essa pesquisa. Então a gente fez várias descobertas, várias delas muito importantes para a gente saber quais passos dar em seguida. Ok. Percentualmente falando, nós tivemos que revelação por parte da pesquisa? Que setores foram mais afetados? Não é tanto por setor, tirando os setores que realmente lidam com público e com turismo. Então, turismo, hotelaria, gastronomia e bares, eventos,
E para esses setores foi devastador. Tá? Devastador. Isso quer dizer, a gente está falando numa perda de faturamento acima de 95%. E nenhuma empresa sobrevive nessa situação. Você estava falando antes sobre o preparo das empresas. O que a gente está vendo é que não tem muito a ver com o preparo. O preparo gera uma pequena sobrevida, sim, mas a incerteza é muito grande. A gente perguntou para as empresas como é que elas estavam antes. Então, poucas empresas falam assim, eu já estava ruim, eu já estava mal das pernas. Mas a maioria das empresas fala assim, não, olha, eu estou bem ou eu estou muito bem. E não fez diferença. Esse problema econômico pegou todo esse pessoal igualmente. Também a diferença de essencial e não essencial, ela fez sim diferença, claro, mas ela não fez tanta diferença quanto a gente se imagina. Então, na média dos negócios, a gente perdeu 70% do faturamento de todas as empresas. Ou seja, todas as empresas estão faturando 70% a menos. Na média. Na média. Tem empresas que não foram afetadas em nada, por exemplo, o agronegócio, não foi afetado em nada, alguns já passaram até a lucrar mais. Não muito mais, mas um pouquinho mais. Só que a gente tem uma grande massa, e aí composta principalmente de micro e pequenas empresas, que perderam quase 100% da receita. Ou seja, e nesse quadro que o senhor descreve, essas empresas não vão sobreviver muito tempo. Não. A gente fez essa pergunta também. Quanto tempo você sobrevive? Mais de 25% já avisou, não sobrevivo. Já estou basicamente falido. Mais cerca de 50% até 3 meses. Na média dessa pergunta ficou 2,2 meses. Algumas empresas não se afetaram, então aumentou um pouquinho a média, mas pensa que é uma média muito baixa. Você fala para o negócio, quanto tempo você sobrevive? 2 meses. É muito, muito pouco e é muito, muito preocupante. E a abertura gradual do comércio, ou seja, aplicando o distanciamento social, que é uma solicitação de boa parte da comunidade empresarial. Ou seja, ninguém insensível à questão da perda de vidas humanas, pelo contrário, ninguém deseja a morte dos outros. Nós temos um problema crônico no mundo inteiro com conceitos básicos de higiene, a verdade é essa. Por isso que o isolamento se torna tão necessário. Em países latinos existe o hábito muito bonito de se ver em tempos normais de você abraçar as pessoas, beijar as pessoas, como é na Itália, na Espanha, por exemplo, e na França. E o que, sinceramente, do meu ponto de vista, prejudicou essas três populações de maneira visível, basta ver os números, no que se refere ao contágio. No Brasil nós também temos esse hábito, né? E esse hábito precisa ser controlado agora. Então, aplicando o distanciamento social, as empresas conseguem sobreviver? No momento, ainda não. O impacto da reabertura parcial ainda não foi grande o suficiente para elas sobreviverem. E a gente não está falando de sobreviverem ad eterno, sobreviverem por alguns meses a mais. Isso quer dizer, tudo é para ganhar tempo, né? No mundo da saúde, a gente está ganhando tempo. E na economia também a gente tem que visualizar assim, a gente tem que ganhar tempo. Então, empresas que a gente vê que quem perdeu 90% do seu faturamento já avisou, olha, eu tenho um mês pela frente. Quem perdeu 80% do seu faturamento, eu tenho 2 meses. Quem perdeu 60% do seu faturamento, que já é um absurdo para uma empresa, eu consigo viver por uns 3 meses. Então, o que a gente tem o que a pesquisa apontou e que seria ótimo a gente vislumbrar? Temos que tentar manter um mínimo de faturamento para as empresas. Empresas que foram impactadas com 100%, com 90%, a gente tem que pensar em conjunto uma forma de elas conseguirem o mínimo. Por quê? Os empresários, eles não querem fechar. Se você fosse ver friamente, para um empresário, talvez a melhor coisa para ele fosse fechar. Fechar é esperar, deixar as pessoas desempregadas. Só que não é o que a gente vê. A gente vê muitas empresas tentando, muitas empresas falando assim, não, eu vou tentar, eu vou conseguir. Tem 2 dados muito interessantes que saíram nessa pesquisa. A gente tem algumas coisas que surgiram. Então, tem os apoios governamentais. Então, o adiantamento de férias, adiamento de dívidas, o afastamento
periódico das pessoas, essas coisas que foram feitas pelo governo federal para ajudar a manter empregos. E vem a pergunta, isso teve um impacto positivo? Muito pouco, tá? Não segurou tantos empregos quanto as pessoas imaginam e, naturalmente, não segurou o faturamento. Digamos assim, não diminuiu tanto o custo para segurar a pancada de 80% de perda de faturamento. O que teve resultado? Empresas que responderam para a gente, comecei a fazer alguma coisa diferente. Fiz teleatendimento, fiz delivery, pensei diferente, fui inovador e rápido. Essas empresas perderam menos faturamento. Essas empresas conseguiram chegar em manter mais ou menos 40% do faturamento dela. E aí ela sobrevive um pouco mais. Então a gente vê uma notícia muito interessante aqui, auxílios do governo ajudam muito menos do que a inovação da empresa. Isso é muito importante as pessoas perceberem. Até mesmo para o público começar a abraçar essas inovações. Porque se a gente não abraçar as inovações, muita gente vai ficar desempregada, muita empresa vai falir. Senhor Henrique Platek, obrigado pela sua presença hoje aqui na TV Educativa de Ponta Grossa, no programa Lente Aberta. Estamos sempre de portas abertas ao Conselho de Desenvolvimento Econômico de nossa cidade. Muito obrigado. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.